Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos tratar do filme Sinners, que é um filme de Ryan Coogler e em parceria do Michael B. Jordan. Eles continuam aí, parceria que já foi feita em outros filmes. E aí ele nos trouxe agora o magistral Sinners. Eu assisti o filme recentemente, cerca de uns 3 dias, e como sempre vamos trazer aqui no canal um comentário, uma análise. Sempre lembrando que o nosso comentário aqui tem spoilers. Se você ainda não viu, sugiro que assista primeiro. Sinners está cotado aí para ser um dos grandes campeões do Oscar 2026 e, quiçá, um dos grandes campeões de todos os tempos. Então, só isso faz e explica por que tantas análises do filme ao longo aí da internet, né? Muita gente comentando. Eu também vou dar meu comentário. E aí, o meu comentário ele é mais naquele sentido mais de buscar alguma introspecção. Eu sou da área da filosofia e por isso, nas minhas análises, para quem acompanha, volta e meia, eu procuro trazer alguma reflexão. Basicamente, o Sinners, e aí a minha experiência em assisti-lo, né, uma das primeiras experiências, assim, o filme é cheio de múltiplas camadas, aquilo que a gente sempre comenta aqui no canal. Filmes e bons filmes, e este é um excelente filme, eles trazem inúmeras camadas, como se fosse uma cebola. E aí, é por isso que quando eu vi alguns comentários na internet, assim, o significado real, total de... Eu já fico um pouco cabreiro, né? Porque é muito difícil você fechar um comentário total sobre isso aqui. Falando em filosofia, eu sempre tinha um professor de estética que ele dizia uma coisa que eu carrego até hoje para quando vou fazer alguma análise de filme. O filme é uma obra de arte, obviamente, né? Arte cinematográfica, e obras de arte são socialmente significativas, significadas, na verdade, né? Quer dizer, se um artista faz uma obra de arte e permanece com ele, ela não é uma obra de arte. Ela só é uma obra de arte quando ela é socializada. E quando ela é socializada, ela ganha múltiplas camadas de interpretação. E esse é o caso, principalmente do Sinners, por ser um excelente filme. Né? Ele tem muitas camadas. Então, o que nós vamos fazer aqui é trazer recortes, algumas camadas que eu, particularmente, eu considero significativas. Não necessariamente coincidem com o Ryan Coogler, que é o escritor, o produtor, mas são as minhas interpretações, né? Da mesma forma que você tem as suas, pode colocar aí nos comentários, né? Então, uma camada que me chama muita atenção do filme é que ele é um filme de vampiros, né? Isso não pode ser esquecido, ele é um filme de vampiros. E aí, eu notei que algumas pessoas tiveram, ao fazer comentários na internet, uma certa tendência de colocar esse gênero, que é o gênero de vampiro, em segundo plano. Isso me chamou muita atenção, porque este é um filme de vampiro. Né? Isso é inegável, isso aparece aos olhos. Obviamente, a partir disso, existem múltiplas camadas, e aqui são camadas gigantescas, que vão falar da formação dos Estados Unidos enquanto nação e também da forma como a cultura afrodescendente se colocou e a forma como foi muitas vezes oprimida por esta nação. Né? Então, essas são algumas camadas que transparecem. Mas o filme, basicamente, é um filme sobre vampiros. Né? Quando eu estava assistindo, a primeira coisa que eu me lembrei, e isso muita gente captou assim rapidamente, né, as intuições cinematográficas, é a semelhança com o filme lá do Quentin Tarantino, que inclusive atuou junto com o. Junto com. Fugiu agora aqui o nome do ator.
no Drink no Inferno. Um Drink no Inferno. Então, muita gente fez essa leitura, captou de cara a semelhança lá com Um Drink no Inferno, que é um filme do Quentin Tarantino, George Clooney, lembrei agora, George Clooney, estrelou com George Clooney, faziam também dois irmãos, né? E que era um filme que começava como um filme de policial, né? E eles atravessavam a fronteira, iam para o México e lá encontravam aquele lugar que era uma representação do inferno, né? Com vampiros e etc. Então, esse filme ele tem muitas semelhanças, enquanto no gênero vampiro, com esse filme Drink no Inferno. Uma semelhança muito clara é que é o estilo de filme que eu costumo chamar de 24 horas. Quer dizer, ele é resolvido em 24 horas. Aqui no Sinners, lembremos que começa o filho do pastor, né? O Sam, filho do pastor, ele entrando na igreja na hora do culto, né? E aí o filme faz um retrocesso de 24 horas. Quer dizer, tudo se resolveu em torno de 24 horas. Então, essa é uma semelhança do Sinners com Um Drink no Inferno. Mas as semelhanças vão ficando mais ou menos por aí. O gênero vampiro é um gênero muito interessante. E, obviamente, vampiros não existem, né? Vampiros eles já são uma representação metafórica daquilo que suga, daquilo que destrói, daquilo que seduz. Geralmente vampiros são representados como muito inteligentes, belos, né? E sedutores. Então eles seduzem para isso, escondendo uma faceta tanto de maldade quanto de morte, né? Quer dizer, é uma figura em que vida e morte andam de uma forma muito próxima. E os filmes de vampiro, eles são colocados, e até por ser uma figura por natureza metafórica, não existe, né? Uma figura ficcional. Aqui é onde a gente entra lá num filósofo grego, o Platão, que falava da bela mentira. O cinema, de uma forma geral, ele traz essa bela mentira. Os filmes não são reais, né? Eu lembro quando eu assistia filme de terror e ficava com muito medo, a minha mãe chegava e dizia assim, não é real, não é de verdade. Aí me acalmava. E realmente, o filme não é real, mas ele tem o poder de fazer um processo de catarse. Aqui tem um outro filósofo que falava muito nisso, Aristóteles. Uma catarse, quando a gente assiste, a gente tem aquela sensação, aquela explosão emocional. Umas pessoas mais, outras pessoas menos, por isso que a gente chora, né? Muitas vezes no filme se emociona, né? É uma catarse. E, por conta disso, ele se torna uma verdade, né? Uma verdade ficcional, mas que tem relação com a verdade. O gênero vampiro é muito interessante por isso. Ele é metafórico por excelência, mas ele aponta sempre para alguma coisa. Eu tenho uma visão, por exemplo, da fronteira dos Estados Unidos com o México, que vem de duas facetas, né? duas formas. A primeira, a partir dos recentes processos, né? A construção do muro, lá por governos de ultradireita dos Estados Unidos, tal, sempre aponta ali para o México, que é a fronteira. Né? E na parte ficcional, eu sempre vi nos filmes sempre essa questão de temas policiais, bandidos que fugiam para o México, porque lá a legislação norte-americana não alcançava, e ali eles sempre se envolviam, era uma região meio tumultuada, e é o que mostra no Drink no Inferno. Então, o Drink no Inferno, ele fazendo paralelo aqui com o Sinners, ele vai mostrar essa relação com o México, e de vampiros, de monstros, ele aponta para aspectos da cultura, tanto mexicana quanto ali da fronteira com os Estados Unidos. Né? Veja que é um filme de vampiros, de monstros, mas que aponta para a cultura mexicana. Um outro filme de vampiros que eu gosto muito é o Entrevista com o Vampiro. Né? Brad Pitt, Tom Cruise e tal. Mesma coisa, é um filme de vampiros, mas ele aponta para aquele lado aristocrata, né? do europeu. Ele aponta para um tempo histórico, né? E principalmente a relação do velho mundo, Europa, com o novo mundo, representado lá pelos Estados Unidos. Então, quer dizer, tudo isso emerge do vampiresco, né? Do gênero vampiro. E a mesma coisa aqui no Sinners, né?
Só que agora o gênero vampiro está sendo utilizado como pano de fundo para ressaltar essa relação da formação dos Estados Unidos, da formação cultural dos Estados Unidos e principalmente da relação e da dívida que a nação norte-americana tem com a cultura, principalmente representada ali pela cultura musical afrodescendente, que é uma cultura extremamente rica, né, em termos culturais norte-americanos, né? Por exemplo, gosto muito do Jimi Hendrix e de tantos outros, né? De tantos gêneros que isso é mostrado, principalmente naquela cena magistral do filme, em que é dito, né, de uma forma que aquele garoto ele tem o Sam, né, ele tem o dom de fazer com que a tessitura do espaço-tempo seja quebrada e aí aquilo traz liberdade. Liberdade justamente porque conecta espíritos, né? Conecta outros tempos, conecta mentalidades, conecta estéticas culturais, musicais diferentes. É por isso que a gente vê desde ali, desde uma ancestralidade africana até personagens que pareciam ali, um parecia com Jimi Hendrix, né? O outro com um DJ, tinha representado ali o break, né? Que era tão forte ali dos anos 70 aos anos 90, entre outras gêneros e tons musicais. Bom, então, isso tudo só para dizer isso. É um excelente filme de vampiros. Né? A gente não deve subestimar o gênero vampiro, porque o gênero de vampiros ele pode é, gerar filmes ruins, mas quando ele é bem elaborado, ele gera essas obras magistrais. E aqui eu estou citando três, né? Entrevista com o Vampiro, Um Drink no Inferno e agora o Sinners. Existem outros filmes de vampiros muito bons, mas para não ficar muito longo aqui, eu vou citar esses três. Dito isso, dito que é um filme de vampiros, a gente tem a imagem simbólica, as metáforas que emergem daí. E as metáforas que emergem daí são muito fortes, porque vão falar da formação dos Estados Unidos. Você tem representado ali várias etnias e povos, né? Os orientais, no caso lá o casal chinês, você tem representado a cultura afrodescendente, você tem representado ali os irlandeses, né? Aqueles vampiros, eles tocam tons de músicas irlandesas, né? Entre vários outros etnias e povos, né? Então há uma mescla onde o foco está ali nos dois irmãos, né? Que são representados aí pelo Michael B. Jordan, faz sempre essa parceria aí com o Ryan Coogler, e os dois irmãos eles voltam lá, né? E cada um deles carrega os seus pecados. Todos os personagens ali, a gente não vai se estender aqui porque teríamos que falar de todos os personagens, mas todos os personagens ali, eles carregam os seus pecados. No caso dos dois irmãos, eles compram um local para fazer um clube de música, de dança. E ao contrário do Drink no Inferno, porque o Drink no Inferno ele mostra que eles vão para uma representação do inferno. No Sinners é o contrário. Eles estão saindo dessa representação do inferno, que é justamente a forma como a cultura afrodescendente é oprimida nos Estados Unidos, né? Uma opressão que é mostrada ali nos anos 30 e que perdurou ao longo de tantas décadas, né? A gente sabe que o racismo nos Estados Unidos é um racismo estrutural, é um racismo enraizado, ele afeta várias estruturas. O próprio fato de no filme mostrar uma igreja de pessoas negras e havia as igrejas de pessoas brancas, é uma das representações desse grau de opressão, né? E que é um grau de apagamento, um grau de esvaziamento. E é isso que boa parte daqueles vampiros representa, né? Isso já entrando aqui no campo mais metafórico do filme. Uma forma de apagar aquela cultura ou de desconfigurá-la,
de uma forma a que ela se perdesse, né? Os vampiros, eles representam muito isso. Mas para a gente não se perder muito aqui, então eles formatam lá o clube, e o clube é o espaço da liberdade. O clube é o espaço aonde a música, e principalmente a música do Sam, ela faz com que a tessitura espaço-tempo seja quebrada. E aí por isso há liberdade, por isso há alegria, por isso há conexão entre as pessoas, por isso há amizade, por isso há sensualidade, né? É uma conexão muito forte, aonde passado, presente, futuro se misturam ali de uma forma muito intuitiva, de uma forma muito vital, né? O vitalismo é uma outra área da filosofia, gerando esse espaço de liberdade. Então ele tem esse contraponto com lá o Drink no Inferno, né? Dito isso, então, os vampiros, eles representam justamente aqueles que são convidados a entrar, quer dizer, é aquele inimigo oculto, aquele inimigo disfarçado. É interessante que ali, aquela representação dos vampiros, ela tem que ser convidada a entrar, o que é um contraponto à cultura afrodescendente, que não foi convidada a vir aos Estados Unidos, né? Aquela região do sul, a região do Mississippi ali, tal, mas foi trazida à força a partir de uma violência, tanto física quanto uma violência cultural, que a gente pode chamar de epistemicídio, né? Quer dizer, é o assassinato de estruturas epistemológicas, de estruturas de conhecimento, estruturas culturais, no caso ali da cultura afrodescendente. Então tem também esse contraponto, eles precisam ser convidados. Uma outra figura muito interessante, uma camada, e aqui a gente está trazendo somente algumas camadas, existiriam milhares de outras camadas aqui interessantes, não é à toa que esse filme é um dos concorrentes principais ao Oscar esse ano, tá? A internet está cheia de outras camadas. Uma outra camada muito interessante que eu acho é o Sam, né, que é o filho do pastor e ele é sempre colocado como pastor. Em dado momento, é até dito, tem uma frase que é dita, não lembro quem falou, mas diz assim, essa religião nos foi imposta. Essa foi uma religião que nos foi imposta. No caso lá, o cristianismo protestante, né? Muito aparentado com o que a gente conhece aqui como pentecostalismo, aqui no Brasil muito representado pela Assembleia de Deus, né? Então, o Sam, ele é uma figura paradigmática ali, e é por isso que no final ele não larga o violão dele, porque ele destoa dos dois ambientes. E ele, na minha interpretação, ele é uma figura de harmonia. Ele é uma figura harmônica. E lembramos que a harmonia é um traço principal da musicalidade. Ele tanto não aceita que deve abdicar do seu dom para entregá-lo somente a um tipo de musicalidade, que seria a musicalidade gospel, a musicalidade sacra, como ele também não aceita que abandone esse lado divino, lado religioso, porque ele enxerga muito isso também naquilo que ele faz, seja em qualquer lugar que ele faz. No final do filme, depois dos créditos, tem uma cena final em que ele está na igreja, tocando, e a música que ele está tocando é muito interessante, porque é um louvor, é uma música gospel, mas se você prestar atenção na letra, ela tanto cabe para o contexto da igreja, o contexto sagrado, sacro, quanto por aquilo que é chamado por muitos de contexto profano, que seria o contexto fora da igreja, né? Que é a questão da sua luz brilhar. Né? Então, para mim, aquilo ali demonstra uma harmonia. Né? Deus está em todo lugar. Deus não está somente no templo, não está somente na instituição, não está somente dentro de uma comunidade religiosa, mas Deus está também em todo lugar, né? E é isso que o Sam ele representa. Tanto que naquela cena final, se você prestar bem atenção, no final ele olha para frente. Esse olhar para frente que ele faz é olhar para o altar. Na frente dele estava o altar, muito provavelmente uma cruz, uma Bíblia, alguma coisa, o que representa, na minha interpretação, que ele não abandona Deus, mas ele harmoniza o dom que ele deu, esse presente de Deus, né? Ele harmoniza isso com
o mundo, e por isso que a gente tem depois, 60 anos depois, ele tocando lá em 1992, ainda mantendo a vocação dele para a música, né? Bom, esses foram os nossos comentários sobre o filme. Como eu disse, é claro que está bem incompleto aqui, tem inúmeras outras camadas, mas se você gostou do material que trouxemos, eu peço aquele like, aquele compartilhamento, né? Um comentário aí, e agradecido. Gratidão aí por ter chegado até aqui. Muito obrigado.